Olá, meus irmãos, tudo bem? Eu queria falar algo com vocês, mas antes eu queria deixar uma palavra, e essa palavra encontra-se em Provérbios 31, 21, e diz o seguinte: quando chega o inverno rigoroso, ela não se preocupa, pois todos em sua casa têm agasalhos para se vestir. Glória a Deus. Mas nós sabemos também que não são todos que têm agasalhos e cobertas quentinhas e suas noites talvez não estão sendo aquecidas, né? Nós sabemos que essa é uma realidade. E nós também sabemos que as noites têm sido muito frias, né? Esse inverno está sendo bastante rigoroso aqui na nossa cidade. E nós, sabendo da nossa missão como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, nós estamos com um projeto para arrecadar cobertas e agasalhos para podermos aquecer dessa forma a noite dos nossos irmãos. Nós contamos com você. E como nós contamos com você? Com as suas doações, com cobertas e agasalhos, tudo com o objetivo de aquecer a noite dos nossos irmãos, tá bom? O endereço de entrega para você entregar a sua doação vai estar disponível no nosso WhatsApp, tá bom? E desde já nós te agradecemos pela sua disponibilidade em servir também dessa forma. Muito obrigada, Deus te abençoe e até a próxima. É bom estarmos mais uma vez louvando e exaltando o nome do Senhor. Você veio assistir agora este culto com a única intenção: adorar ao Criador, adorar ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E Ele está aqui, Ele está aí na sua casa também. Invoque a presença dEle e a glória do Senhor se manifestará aí na sua casa. Por isso nós vamos declarar que Ele é bem-vindo aqui neste lugar. Será que Ele é bem-vindo aí na sua casa também? Abra as portas para o Senhor nessa noite. Tu és bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazios de mim, me esvazios de mim. Sopra teu vento, sopra teu vento aqui. Toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Declare: esta casa é sua casa, declare isso. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Tu és bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazios de mim, nos esvaziamos nessa noite. Esvazios de mim, sopra teu vento, Senhor, sopra teu vento aqui. Toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir.
apareça. Apareça, que o teu nome cresça. Enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, apareça, que o teu nome cresça. Enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Tu és bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Que essa seja a nossa canção nessa noite, para adorarmos ao Senhor, invocarmos a presença dEle e dizermos: olha, Deus, Tu és bem-vindo aqui. Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, tira a nossa cegueira, faz com que nós vejamos a Tua glória, a Tua manifestação. Faz com que os nossos ouvidos agora ouçam a Tua palavra, o nosso coração aceite de bom grado a Tua palavra, para que nós possamos ser praticantes dela. Amém. Tudo está preparado aqui agora. Nosso coração, a nossa casa. Nós já dizemos ao Espírito Santo: olha, a nossa casa é Tua. Agora nós vamos dizer: o nosso coração é Teu. E nós queremos agora, no nome de Jesus, dizer que Ele é o único e que nós estamos prontos e preparados para ouvir a voz dEle nessa noite. Isso. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Olha quantas pessoas estão agora neste momento. Os filhos já estão chegando. Agora somos dois ou três ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar: Teu é o reino, e agora pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Tudo está preparado aqui, Senhor, para que nós possamos ouvir a Tua voz. Fala aos nossos corações, no nome de Jesus. Aleluia. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando. Agora somos dois ou três ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos
versos e canções que eu consegui cantar todas as vezes quebrantado. Só quero te falar, teu é o reino e agora pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu reino, teu é o reino e agora pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, aleluias. Oh, declare, não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Declare que ele é santo. Só tu és santo. Santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Não há outro como o nome de Jesus. Não há outro a quem devamos adoração, honra, glória, poder e louvor. E é por isso que nós adoramos a Ele. É por isso que nós declaramos santo. Quando nós declaramos santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, nós deveríamos nos prostrar diante dEle. Nós deveríamos estar cada vez mais prostrados diante desta poderosa presença de Jesus, porque nele não há pecado algum, nele não há mancha nenhuma. É ao nome de Jesus que nós adoramos, é ao nome de Jesus que nós rendemos honra e glória, e nós não merecemos estar aqui, nós não merecemos absolutamente nada disso, mas pelo contrário, é pela graça dele, é pelo favor dele, é que nós estamos aqui adorando e glorificando a Jesus Cristo. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Graça e paz, amados irmãos, boa noite. Boa noite você que está nos visitando, você que nos assiste em outra cidade. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja uma constância e seja constante sobre sua vida. Hoje nós acabamos de ouvir um áudio sobre a campanha do agasalho. Eu gostaria que você abraçasse essa campanha. Tempo de muito frio e também muita gente precisando ser aquecida através de um cobertor, mas também do calor da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual você é portador. Por isso, abra seu coração. A campanha é para agasalhos e cobertores
para o frio, não é de outro tipo de roupa, tá ok? Então o irmão separa um cobertor, separa o seu agasalho, o seu blusãozinho de frio que você talvez tenha abundância, 4, 5 em sua casa, separe alguns para fazer a doação, amém? E nesta noite eu quero também pedir que a igreja continue orando pelos enfermos da igreja. Nós temos algumas pessoas que estão aí carentes de oração e que você coloque no seu momento de oração ao Senhor. Veja ali no WhatsApp da igreja o nome das pessoas que estão pedindo oração por seus familiares e ore ao Senhor pedindo pela recuperação da saúde dos enfermos. Eu quero compartilhar uma palavra com você nesta noite, dentro da série Tô Fora, e nesta noite eu quero falar e pensar contigo sobre a omissão. O tema da nossa mensagem nesta noite é omissão, tô fora. Para isso eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia Sagrada em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Creio que você está com a sua Bíblia, que você já encontrou o texto e agora farei a leitura. E assim diz o texto sagrado: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Que Deus abençoe as nossas vidas e o Espírito Santo conduza a ministração dessa palavra. Dos sentimentos mais constrangedor para o ser humano sério, o ser humano coerente com suas ações, com suas atitudes, é ser chamado de omisso. E ser taxado de omisso, ele traz na gente um sentimento ruim e que muitas vezes nos deixa até cabisbaixos, desanimados, porque quando nós somos confrontados com o nosso comportamento de não realizarmos aquilo que deveríamos realizar, gera consequência uma omissão por nossa parte. E é duro nós sermos confrontados por isso. E essa omissão, ela não só está no campo espiritual, a qual nós vamos analisar há pouco, mas até mesmo dentro da lei dos homens, não é? Se você for pegar o Código Penal brasileiro, ela fala da omissão, a omissão de socorro, que está lá no artigo 135, não é? Se você passar e ver um acidente, uma pessoa machucada, um jovem sofrendo uma agressão ou qualquer pessoa e você não interfere para prestar um socorro, você está sendo omisso naquela situação, né? O Código Civil brasileiro, no artigo 186, fala que todo aquele por ação ou omissão, não é? Causar prejuízo a outra, é obrigado a reparar o dano, inclusive o dano moral. Então, o conceito de omissão ou a ação de omissão, ela faz parte tanto da vida secular quanto da vida espiritual. O pacifista, pastor evangélico falecido, o americano Martin Luther King, ele declarou uma vez uma frase que nos leva também à reflexão, quando ele diz: o que me preocupa não é nem o grito dos corruptos, nem dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons, é a omissão dos bons.
Então, nós podemos observar que a omissão ela precisa ser muito bem pensada por nós, muito bem trabalhada em nossas vidas, para que a gente busque sempre. O objetivo dessa série de mensagens é que a gente procure sempre um equilíbrio na nossa caminhada, estarmos amadurecidos espiritualmente e praticarmos aquilo que a palavra do Senhor quer que nós pratiquemos. É por isso que a carta do Tiago é uma carta prática, de condução das nossas ações de vidas dentro daquilo que Deus quer que nós façamos. É uma carta altamente prática. Ele nos leva a entender, Tiago, dentro dos conceitos, dentro dos seus escritos, que não só as más ações são pecado, mas também a nossa falta de ação, a nossa inércia gera também o que? Pecado. E é muito, muito constrangedor para nós, dentro do conceito da gravidade do que é pecado, nós estarmos incidindo em pecado por omissão, por não fazermos aquilo que nós deveríamos fazer. Tanto é que o conceito de omissão, ele é bem claro quando diz é a falta de ação no cumprimento de um dever. É a falta de omissão no cumprimento de um dever. Do ponto de vista espiritual, nós somos designados, nós temos o dever de fazer, de realizar e de cumprir aquilo que a palavra de Deus nos orienta em nossas ações, na nossa conduta, na nossa caminhada. Então, a gente pode começar a perceber e ser confrontado se nós realmente temos otimizado a nossa vida em todas as ações as quais nós somos confrontados na nossa caminhada, ou realmente temos vacilado com a omissão. A omissão, escreva aí, grave no seu coração, diante do que Tiago fala, a omissão é pecado. E tudo que é pecado desagrada o coração de Deus, desagrada a Deus, porque nós pecamos contra Deus. Precisamos, irmãos, entender que omissão é um pecado de falta. Primeira perspectiva que eu quero trazer aqui para você e para mim, em primeiro lugar, é um pecado de falta. Porque todas as vezes que nós faltamos com a verdade, todas as vezes que nós faltamos com o compromisso, com a ajuda, com o pagamento dos nossos compromissos, com os votos que nós fizemos com o Senhor, nós entramos em pecados, nós entramos no campo daquilo que nós prometemos e não realizamos. Alguém já disse que a omissão, ela pode andar de braços dados com a mentira, porque ela gera em nós um auto-engano. Nós prometemos e não cumprimos, e isso não está certo. A omissão, ela pode ser gerada pela falta de gratidão a Deus, o quanto Deus tem nos abençoado, o quanto Deus tem nos sustentado, o quanto Deus tem nos mostrado o caminho através da sua palavra, e muitas vezes nós não somos gratos ao Senhor. A omissão diante da falta de amor, diante da falta de amor. Nós somos chamados para vivermos aqui neste mundo e praticarmos o amor de Deus em todas as situações. E talvez a gente tenha negligenciado nesse campo de viver uma vida em amor, de entender as situações com amor. A omissão com a falta de hospitalidade no coração, né? Nós somos chamados na nossa caminhada cristã para o gerenciamento das nossas relações e termos um coração receptivo para abrigarmos, acolhermos pessoas
que do nosso convívio, pessoas aquelas que não são, digamos assim, para muitos, atraentes aos seus olhos por seus comportamentos, suas atitudes, suas ações, seu jeito de ser, mas o Senhor nos chama para que nós tenhamos um coração hospitaleiro e nós temos vivido uma certa omissão em relação a isso. Nós muitas vezes só queremos abraçar, nós só queremos cuidar, nós só queremos ser bons com aqueles que nos fazem o bem, com aqueles que não nos incomodam, com aqueles que não nos machucam. E a gente precisa balizar isso direito, dar uma reconstruída nesse tipo de relação que nós estamos vivendo em relação à hospitalidade. Falta de perdão. Nós somos omissos quando não praticamos o perdão, porque a palavra de Deus era para ser praticada, cumpridores da palavra de Deus, e quando assim nós não agimos, além de estarmos no pecado da não concessão do perdão, nós estamos no pecado da omissão. A falta de envolvimento com o corpo de Cristo. Olha só, irmãos, quantos irmãos estão isolados do corpo de Cristo? Não falo aqui na questão do presencial, mas eu falo aqui da questão do relacional, da questão da intimidade, do cuidado, do zelo, do comportamento, de se fazer presente um na vida do outro. Nós precisamos estar a cada dia presentes na vida do irmão. Não se admite você viver o corpo de Cristo com isolamento. E quantos irmãos seus, da sua igreja, os mais próximos de você, você tem deixado no campo do isolamento, você não tem cuidado para saber as suas demandas, as suas necessidades, os seus conflitos, principalmente nesse tempo de pandemia, esse tempo onde a gente vive um isolamento forçado. Nesse tempo é que nós devemos realmente praticar mais a solidariedade, a presença um na vida do outro, para que a gente possa socorrer e não, ao contrário, vivermos uma vida de omissão e de distância em relação a sabermos das necessidades do outro, não é? A falta de omissão do dever como esposo, como esposa, como filhos. Dentro da nossa casa a gente precisa estar muito atento em relação às nossas responsabilidades. E todos nós temos responsabilidades dentro do nosso lar e muitas vezes nós somos omissos em relação a isso. Alguém já definiu e nos trouxe uma frase interessante, que nós somos chamados por Deus para formarmos a grande comissão, no sentido de apregoar a palavra de Deus, de vivermos uma vida que faça diferença dentro do contexto onde nós vivemos, onde nós desenvolvemos o nosso caminhar diário e por onde nós passarmos, mas que essa grande comissão chamada igreja, muitas vezes ela se toma o contorno da grande omissão, porque ela não reage, não produz como quando ela deveria estar ali aplicando aquilo que Deus o orientou no coração de cada um de nós. Eu quero deixar contigo aqui, irmão, irmã, algumas orientações no sentido de que a gente possa melhorar, que a gente possa refletir, examinar, tirar os embaraços, os empecilhos que causam dificuldades, para que a gente possa realmente levar uma vida no estilo que Deus quer, o estilo da simplicidade, o estilo da santidade, do amor, da dedicação, do servir ao próximo. Mas para servir ao próximo, em primeiro lugar, a gente precisa estar com a nossa vida também tratada. E é nesse ponto que eu quero iniciar
essas lições dizendo que quando nós pecamos, nós precisamos nos arrepender. E é uma frase que você já conhece: pecado, a necessidade de arrependimento. Nós, como igreja do Senhor, filhos do Senhor, nós temos algumas orientações na Bíblia Sagrada de que aquilo que a gente deveria fazer, o que é certo e correto, muitas vezes nós não fazemos. Podemos lembrar aqui do filho pródigo que estava na casa do pai, tinha todas as benesses de estar na casa do pai, todos os favores concedidos pelo pai, e aquele filho, com um coração ingrato, ele preferiu aventurar-se no mundo, pediu a parte da sua herança ao pai e aventurou-se no mundo. Deixou o pai para trás, deixou uma família para trás, o seu irmão para trás, e foi enfrentar o mundo. Só que aquele homem, ele passa por experiências de vida que o tornam um bagaço, que o tornam uma pessoa totalmente perdida, e o único recurso que teve para ele foi cair em si, como diz o texto, e voltar para casa, porque ele estava abandonado por tudo e por todos. E ele se arrepende. No começo da história, ele cometeu o abandono do seu pai, da sua família como um todo, do seu irmão, a ingratidão a tudo que tinha recebido até ali. Mas quando ele caiu em si dos erros que tinha feito, ele, em primeiro lugar, ele pediu perdão a Deus, porque o nosso pecado é contra Deus. E depois ele foi ao encontro de seu pai e também pediu perdão ao seu pai e foi recebido com muito carinho. O que é que eu quero dizer com isso, irmãos? Que há necessidade de nós, de cada um de nós, observarmos as omissões em relação a nós mesmos. Quantas coisas nós estamos sendo omissos em relação a nós mesmos, em relação à nossa vida espiritual, ao nosso relacionamento com Deus, que a gente sabe o que deve fazer para nós mesmos e não temos feito. E a gente acaba vivendo no engodo, a gente acaba vivendo no engano, a gente acaba vivendo de uma forma dissoluta, perdendo tudo aquilo que Deus já nos sustentou, já nos orientou para a nossa caminhada. E, infelizmente, aquele jovem, ele foi ao extremo de uma situação de perda. E talvez a gente não precise passar por isso. A gente precisa trabalhar muito para vencer a omissão que muitas vezes nós teimamos em caminhar, em conduzir as nossas vidas. Pare e reflita quanta coisa você sabe na sua vida, irmão, que você precisa consertar. Você sabe o referencial da palavra de Deus, você já ouviu várias pessoas passar por determinadas experiências nesse sentido, e você, sabendo disso tudo, continua omisso em tomar uma decisão em relação à sua pessoa. Para que a gente deixar de não considerar aqui o exemplo de Adão e Eva, nossos pais, nossos primeiros pais, que criados por Deus, ali na presença de Deus, trabalhados a cada dia pelos ensinamentos do Senhor, e eles caem, pecam, e o Senhor veio e os confrontou, e eles não admitiram o pecado. Então, é muito fácil para nós, diante dessa genética espiritual que nós temos, pecadora,
muitas vezes não admitirmos o erro das nossas ações, das nossas omissões e continuarmos pagando o preço e, enfim, esperando consequências mais sérias virem a advir sobre nossas vidas. Por isso, não seja omisso, levanta a cabeça e pensa, não, eu preciso consertar tal área da minha vida, eu não posso mais ser conduzir minha vida, eu conheço a verdade, conheço a palavra, o que eu estou fazendo está errado, eu preciso redirecionar a minha vida. Quero dizer para você, irmão, irmã, o que fala lá Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e a deixa alcançará misericórdia. Omissão é uma forma de transgressão. Pai, eu pequei, eu estou errado, e eu preciso consertar as minhas veredas com o Senhor, e o Senhor vai lhe conceder misericórdia, mas não encubra o erro, não encubra o pecado, não deixe de fazer aquilo que você tem que fazer. Se você está precisando perdoar, perdoe. Se você está precisando restituir, restitua. Se você está precisando, meu irmão, abraçar, não deixe que seu coração duro, assim, não deixe que você tome essa atitude, acolher, porque senão nós estaremos alimentando a cada dia a omissão dentro do nosso coração e carregando esse peso. Eu quero, saindo aqui do campo do pessoal, em relação a nós mesmos, mas agora em relação a nossas ações, em relação a outras situações que acontecem nas nossas vidas, a omissão da exortação. Nós somos chamados, como povo de Deus, a praticarmos a exortação. Exortação é levar a palavra de Deus àqueles que estão fora do caminho do Senhor, levar a palavra de Deus orientativa para que as pessoas consertem as suas vidas. E quando nós vemos alguém fazendo algo que não é certo, algo que não é digno, algo que vai trazer consequência para a vida daquela pessoa ou de outras pessoas, nós não podemos ficar calados, nós não podemos ficar quietos, porque isso é pecado. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. E nessa situação que envolve marido e mulher, e dentre tantas outras situações, muitas vezes a gente fala assim, é briga de marido e mulher, a gente não deve meter a colher. E muitas vezes nós temos o que é necessário para levarmos paz àquele relacionamento, àquele conflito, àquela família, e muitas vezes nós negligenciamos, porque nós vivemos em cima de um argumento barato que em determinadas confusões e situações são específicas que devem ser resolvidos naquele âmbito, e nós sabemos que muitas vezes as pessoas não têm condições, não estão preparadas, e nós, nos omitirmos e levarmos o direcionamento de Deus para aquela situação, e também sabemos que é muito difícil, porque temos que saber agir no momento certo, no tempo certo, com as palavras certas, porque não adianta você tratar situações espirituais num clamor de um debate, num sangue quente, com ânimos exaltados. Nós precisamos buscar ser um pacificador naquele momento, e depois, com sabedoria, na direção, no amor de Deus, na direção do Espírito Santo, levarmos uma palavra para que nós possamos, como agente do Senhor, como pacificadores, levar a orientação para aquele casal e buscar, ou para qualquer outra relação, buscar uma solução para aquele ou aqueles conflitos. A gente precisa entender que nós somos chamados para gerar frutos de justiça numa sociedade injusta, numa sociedade doente, numa sociedade que carece da ação da igreja. E a igreja não pode ser omisso.
Nós somos milhões e milhões e milhões de crentes e nós somos chamados a praticar atos de justiça, atos do amor de Deus, atos da palavra de Deus, para que a gente possa levar a toda a sociedade, a todo o mundo, a palavra de Deus, e que as pessoas venham conhecer a vida de um cristão e o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós somos chamados, nós somos comissionados a fazer a diferença, porque nós somos sal e luz nesse mundo. E como sal e luz deste mundo, nós temos o que? De chamar para nós a responsabilidade, digo mais uma vez, de fazer a diferença e não se deixar se corromper pelo mundo. A palavra de Deus, de forma tremenda, diz em Mateus 5,16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, brilhe a vossa luz, a sua vida, a sua ação cristã diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, ou seja, as suas ações baseadas no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso comportamento como crente, não se deixando corromper pelo sistema do mundo. O mundo é doente, o mundo está doente, o mundo está com câncer e nós somos o remédio, portadores do remédio que é Cristo Jesus para uma sociedade corrompida, que geme, que clama e que necessita da ação da igreja. A igreja não pode ser omissa de jeito nenhum. Não adianta, irmãos, a gente falar Senhor, Senhor, e não guardar os seus mandamentos. Chegou uma mulher diferente, chegou um homem diferente, chegou um jovem diferente, porque brilha a luz de Deus nas suas ações, no seu jeito de falar, no seu jeito de se portar. E nós vemos muitas coisas feias dentro da igreja do Senhor. Se nós não damos exemplo dentro da igreja do Senhor, como é que nós vamos dar exemplo aí fora? Omissão. Então precisamos nos enquadrar na palavra de Deus, porque nós somos sal e luz, e não adianta você ficar aqui dizendo naquele dia, Senhor, Senhor, nós fizemos milagres, fizemos maravilhas, fizemos tantas coisas boas em seu nome, e o Senhor vai falar, afasta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. A gente precisa entender, irmão, que tem muito crente se achando bonzinho ou bonzão, porque é usado por Deus. Deus usa até uma mula, usou um grande peixe para os propósitos dele. Ser usado por Deus não significa ser aprovado por Deus. Presta bem atenção. A gente precisa ser aprovado por Deus. Deus usa quem Ele quiser, mas a nossa vida tem que ser uma vida aprovada por Deus. E para sermos aprovados por Deus, a gente tem que ter cuidado com as nossas ações, e aqui em especial as omissões nas nossas vidas, que a gente precisa estar bem definido isso. E nós só vamos nos libertar do pecado, da omissão, quando nós estivermos bem atentos à voz de Deus. Amém? Bem atentos à voz de Deus, pela sua palavra, pelo seu espírito, pela uma vida de contrição, pela uma vida de dedicação, pela uma vida de busca de se permanecer firme no altar do Senhor. 2 Coríntios 13:5 diz: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Como é que está a sua fé? A sua vida de obediência, a sua vida de dedicação. Provai-vos a vós mesmos. Nós precisamos passar pela prova, a autoavaliação nossa. Só que muitas vezes a gente não está sabendo se avaliar, ou está fazendo uma avaliação tendenciosa, acharmos que nós estamos bem, fazendo o que é correto. Não. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Está aí a palavra de Deus dizendo para a gente, em 2 Coríntios 13:5, que a gente precisa trazer esse versículo referencial para a nossa caminhada, juntamente com aquilo que Tiago está nos exortando a praticar. E por isso que a gente precisa, concluindo a nossa mensagem, com todo amor, com todo carinho, fazer algumas perguntas.
Eu tenho sido omisso? Eu preciso melhorar essa área na minha vida? A grande resposta está: abra seus olhos e perceba quantas situações estão ao seu redor, de amigos, famílias, igreja, comunidade, fatos que você tem conhecimento e você não tem tomado uma postura. No mínimo de oração, no mínimo de um telefonema, de um contato, no mínimo em buscar ser um pacificador, no mínimo em buscar ser um mantenedor de uma necessidade. Se você parar, irmãos, em nome de Jesus, e fizer essa reflexão do que está no seu contexto, do que está ao seu redor, você vai perceber que existe alguma omissão da sua parte e que você não pode carregar essa omissão. Você tem que levar a ação de Deus para a vida daquelas pessoas. Você pode também pensar: no meu trabalho, posso empenhar-me mais? No meu trabalho espiritual, como membro da igreja, eu posso me empenhar mais? O que eu estou fazendo para o reino de Deus, para Deus, corresponde àquilo que Deus quer da minha vida? Eu preciso me empenhar mais. Eu não estou falando aqui de ativismo de igreja, que isso é religiosidade. Eu estou falando aqui de consciência de serviço ao reino de Deus. Como é que está o meu nível disso? Eu tenho olhado mais para as minhas necessidades e tenho silenciado quanto às necessidades da igreja do Senhor? Faça essa reflexão. A gente precisa honrar mais a Deus. A pessoa que é omissa não honra a Deus. Mude essa postura. Minha vida vai ser uma vida de honrar a Deus. Mesmo que eu não tenha condições de satisfazer algumas necessidades, eu vou procurar meios, eu vou procurar capacitação, eu vou buscar soluções para ajudar outras pessoas dentro da minha esfera de condições. Mas não seja omisso. Sirva ao próximo e compartilhe as bênçãos que Deus tem te dado. Quantas bênçãos você tem recebido de Deus? Quantas bênçãos você tem recebido de Deus? Quanto socorro você tem recebido de Deus? Você é um canal de bênção de Deus para a vida de outras pessoas. E não faça que nem as represas que retém água. Não. A gente tem que liberar aquilo que Deus tem nos concedido, tem nos enchido, a graça, o amor, a misericórdia, a bondade, a fidelidade. Isso sim que tem que sair do nosso coração para contagiar esse mundo. Nós somos chamados para sermos diferentes e fazer a diferença. Louva a Deus por nossa igreja, uma igreja simples, uma igreja pequena, que dentro das nossas limitações a gente tem buscado caminhar e fazer a vontade de Deus, sermos úteis para a nossa comunidade. Mas a gente não pode se acomodar no que a gente tem feito, a gente tem que ter uma visão maior de produzir mais espiritualmente para o reino de Deus. E assim creio que nós vamos continuar fazendo. Mas que você precisa entender, para que você possa deixar a omissão de lado, você tem que confrontar a omissão na sua vida e buscar a Deus que te use para o reino dele e que te dê forças para que você vença, porventura, caso esteja existindo omissão na sua vida, que você ganhe força para libertá-lo e ter uma nova vida espiritual, para que a gente possa caminhar na nossa vida conforme a vontade de Deus. Concluindo, aquele, pois, que sabe fazer o bem, a necessidade de fazer o bem, mas não o faz, comete pecado. Afaste o pecado da sua vida. Viva para a glória de Deus. Que Deus continue abençoando a sua semana, te conceda a graça para enfrentar a quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e todos os dias que Ele conceder na sua história de vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde e que te dê um dia especial na presença dEle. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Aleluias. Como é bom saber que através do Filho de Deus, Jesus Cristo, nós alcançamos dele perdão e graça. Mas é necessário uma única coisa: confessar a Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. Será que você sentiu a presença do Espírito Santo hoje? Confessa a Jesus. Ele haverá de derramar sobre a sua vida perdão e graça. Declare isso. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou. Não
tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Mais uma vez, confessa a ti, Senhor, declara isso. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu venho a ti, declare. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Olha o que Jesus deseja. Um coração quebrantado e humilde. Ele não rejeita. Não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Aleluias. Aleluias. Em nome do Senhor. Ele nos concede perdão e graça para estarmos diante dele. Por isso, Um coração quebrantado e humilde. ele não rejeita. Não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Aleluias. Glórias ao nome do Senhor. Que Jesus derrame sobre a sua vida perdão e graça para todos sempre. Glórias ao nome do Senhor. Que Deus abençoe sua vida no nome de Jesus.